Hello guys! Hoje vamos falar sobre o programa de au pair na Suíça. Antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir para você se inscrever nesse canal, deixar seu like, isso me ajuda muito com a divulgação do canal. Muito se fala da dificuldade de fazer o programa de au pair na Suíça porque tem muita burocracia e etc. Mas quando você finalmente começa a ler as burocracias, né, as etapas do processo, você vê que não é muito mais complexo do que, por exemplo, o intercâmbio de au pair para os Estados Unidos. Dito isto, eu entrei em contato com uma agência de au pair para a Suíça para entender mais como funciona o processo e aí vim trazer aqui as informações para vocês. Se você é cidadã europeia, se você tem cidadania europeia de algum dos países, você pode fazer, esse processo vai ser um pouco mais fácil para você e você tem que ter entre 18 e 30 anos. Se você é brasileira, não tem nenhum tipo de cidadania europeia, você também pode fazer, e aí a idade limite passa a ser a 25 anos e não 30. Então, para brasileiros sem cidadania europeia, entre 18 e 25 anos. Então vamos lá, requisitos básicos. Além da idade, claro, você precisa ter experiência com criança comprovada, tá? Então, assim como nos Estados Unidos, você tem que ter, um meio de comprovar que você tem essa experiência, que você já fez voluntariado em algum lugar, trabalhou em creche, foi babá de alguém, etc. E tem que ter conhecimento, pelo menos, do idioma básico daquele município da Suíça que você quer trabalhar. Na Suíça existem 4 idiomas oficiais. O maior é o alemão, né? 63% da população da Suíça fala alemão. Em segundo lugar vem o francês, 22% da população da Suíça fala francês. E aí depois temos italiano, com 8% só da população que fala italiano. E o romanche, que é, bem pouco, menos de 1% da população que fala esse idioma. Então, se você escolher um município que o idioma oficial daquele município é o francês, você tem que ter conhecimento básico do francês. Tem alguns municípios que são bilíngues, então falam, por exemplo, o francês e o alemão. Daí você não precisa, obviamente, saber os dois idiomas, mas pelo menos um desses idiomas você tem que saber pelo menos o básico. Fora isso, pode ter algumas alterações na regra de alguns municípios, né, que eles chamam de cantões da Suíça. Pode mudar algumas regras de um cantão para outro. Então depende muito, né, se você vai para um cantão que, exige alguma coisa a mais, mas no geral essas são as regras. Então não é super burocrático. Agora, qual é o grande problema? Não existem muitas famílias suíças procurando por au pair, até porque o processo de au pair para as famílias é bastante caro. Então eu fiz as contas aqui de todas as taxas que a família tem que pagar. No total eu tenho, sem os benefícios que a família vai pagar para au pair, né? Só as taxas para entrar no programa, a família tem que pagar o total de 3.100 francos só para entrar no programa, porque tem taxa de inscrição com a agência, né? Taxa da agência, taxa de complementar da agência do país estrangeiro que a au pair estiver vindo. Tem o visto, então o visto é bancado obrigatoriamente pela família e ele custa 600 francos, então é caríssimo. Então ele é bancado pela família. E o registro de chegada, da sua chegada na Suíça, também é bancado pela família. Então, no total, isso dá 3.100 francos, que aí dá quase a mesma coisa em euro, 3.000 e pouco. Além disso, a família é obrigada a pagar o seu curso de idiomas, né, do idioma que você vai estudar. A família também paga o seu salário, e o salário está entre 700 e 800 francos, né? Entre 700 e 800 francos é o seu salário mensal, então é um dos maiores da Europa, se não for o maior. Em comparação com outros países, é um salário bem alto e você trabalha só 30 horas por semana. Então, comparado ao tanto que você trabalha, pelo tanto que você recebe, realmente é bastante dinheiro. Apesar que, como a Suíça tem um custo de vida bem elevado, não vai ser bastante dinheiro se você for gastar na Suíça, né? Se você for fazer compras na Suíça, viajar pela Suíça. Porém, isso pode te dar uma vantagem para viajar para outros países da Europa, por exemplo. É obrigatório fazer esse processo através de uma agência, você não pode simplesmente fazer com a família e vir diretamente sem
a participação de uma agência e a família tem que bancar todos esses custos dessa agência. Além disso, obviamente, a família tem que bancar a acomodação, né? Se for dentro da casa da família, um quarto privado, se for fora, eles têm que, procurar uma acomodação para au pair. Comida, né? Alimentação também, a família que banca, o salário, o curso do idioma que a família, que você for estudar, o transporte até o curso. E além disso, tem o seguro ainda, que parece que eles pagam 50% e você paga 50%. Além disso, temos 4 semanas de férias no ano. Se você for menor de 20 anos, parece que você tem direito a mais uma semana, então 5 semanas no ano. Não entendi muito bem essa regra. Então, no final das contas, tem bastante benefício para au pair, né? A gente não paga quase nada, enquanto au pair a família paga grande parte das coisas. Então, é por isso que é difícil achar uma família, porque não existem tantas famílias buscando por au pair na Suíça, visto que é um processo um pouco caro. E também as famílias que buscam, elas esperam, obviamente, que a au pair tenha experiência. Existe até na própria agência um tipo de treinamento que você pode fazer, também bancado pela família, um treinamento de, informações básicas do au pair que você pode fazer antes de você chegar na Suíça. Então, realmente, elas buscam por au pairs mais experientes. Eu acho que pode ser uma boa se você já foi au pair em algum lugar, se você já tem alguma experiência, etc., porque realmente isso é bastante valorizado. E também a questão do idioma, porque tem uma entrevista que você tem que fazer com a agência, e aí se você não falar nada do idioma daquele cantão que você tá querendo ir, fica um pouco difícil você conseguir ser selecionada. Fora isso, o processo me parece bem simples. Primeiro de tudo, você se inscreve ou pelo site do próprio Au Pair World, lá você pode encontrar famílias. Se você encontrar sua família por lá e tiver o match, você tem que obrigatoriamente migrar para uma agência. Então eu achei essa agência que é reconhecida pelo estado da Suíça, que se chama Au Pair Link. Eu vou deixar o link do Au Pair Link aqui na descrição, se você quiser acessar para ler todas as informações do site deles. E é assim, se você pode tanto achar uma família pelo próprio site deles, e aí você, enquanto au pair, pode fazer seu cadastro lá pelo site gratuitamente, ou você pode achar pelo próprio site do Au Pair World, e aí, se você achar e tiver um match, vocês têm que se cadastrar pela agência para poder finalizar o contrato pela agência. Eu achei bem prático, na verdade, porque eles fazem tudo, né? A agência faz tudo nesse caso, eles fazem o contato com você, com a família, para você tirarem possíveis dúvidas, eles ajudam no contrato, eles mandam seus documentos para você tirar o visto. Então, depois que vocês já tiveram um match com a família, ele vai pedir seus documentos, né? A agência vai pedir seus documentos, e aí vocês vão fazer essa entrevista, e aí eles vão mandar tudo para fazer o seu visto e etc. Então, parece que eles realmente ajudam no processo para facilitar para você e também para facilitar principalmente para a família, que é quem está pagando. Eu tenho uma visão da Suíça que eles prezam pela qualidade de vida. Então, se existe uma agência que custa caro, realmente é um serviço que funciona, porque na Suíça a qualidade de vida já ganhou muitas vezes como a melhor qualidade de vida do mundo. E não é à toa, é porque realmente os serviços que são oferecidos dentro da Suíça são serviços de qualidade. E eu acho que tem até a ver com isso o fato de não ser permitido vir sem agência, porque precisa de um órgão regulamentador que vai realmente ver se essa pessoa tem experiência comprovada, etc., fazer entrevista e tudo isso. O período para você fazer toda essa documentação, tirar o visto, etc., dura 6 semanas. Então parece que é bastante rápido, assim, né? 1 mês e 2 semanas, enfim, 6 semanas é um processo bem ok de tempo de documentação. E existem também alguns municípios, né? Alguns desses cantões em que a família é também obrigada a pagar o voo, né, o bilhete de avião da au pair que está vindo. Então, realmente, se você achar uma família na Suíça e conseguir cumprir com esses requisitos, você realmente pode ter bastante sorte de fazer um programa de baixo custo, né, com a maior parte das coisas sendo bancadas pela família, e ao mesmo tempo vir ter essa experiência na Suíça, que é um dos melhores lugares
do mundo para se morar. Eu moro bem na fronteira, então assim, é o meu país preferido de visitar. Eu amo cada vez que eu vejo uma paisagem nova. Para quem me acompanha lá no Instagram, se você não me acompanha, o meu é Bru_Lewis, e você pode ir lá e assistir os meus destaques da Suíça, dos Alpes suíços, enfim, realmente é um país muito incrível. E você pode fazer toda essa experiência sendo au pair. Então, enfim, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês com algumas informações. Vou deixar os links do Au Pair World e do Au Pair Link aí na descrição para você que quiser ir se cadastrar ou pedir mais informações. Parece que eles são bem abertos a passar informação e ajudar em tudo que for necessário. E é isso, muito obrigada por assistir até aqui. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Tchau!